Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um estudo muito importante sobre um tema urgente: os incêndios florestais na Chapada Diamantina, uma verdadeira joia ecológica do nosso Brasil. O objetivo aqui é entender como a gestão, a parceria e, principalmente, as estratégias de prevenção podem proteger essa área que é tão vital para todos nós. Bom, a nossa análise é uma síntese deste projeto de intervenção acadêmico. Ele vai ser a nossa porta de entrada para a gente entender como a colaboração entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil funciona na prática e como ela pode proteger a região com estratégias de bem pensadas e, o mais importante, preventivas. Formalmente, este é o trabalho Corpo de Bombeiro Militar e a Defesa Civil, os incêndios florestais na Chapada Diamantina, na Bahia. Ele foi escrito por Gilmar Couto Nascimento, com a orientação do mestre Fernando Guilhão de Castro. É um projeto de conclusão do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. A nossa conversa vai seguir essa estrutura aqui. A gente começa apresentando o projeto, depois vamos entender a riqueza e os riscos da Chapada Diamantina, e em seguida olhamos para o desastre ambiental em si, a estrutura de resposta, as ideias de prevenção e parceria e, claro, fechamos com as conclusões do estudo. Vamos começar então com a apresentação do projeto. É fundamental entender que o que temos aqui não é só um relatório de incidente, sabe? É um trabalho acadêmico sério, que analisa a colaboração entre instituições para de fato melhorar a resposta aos incêndios. Agora, vamos conhecer o cenário, a Chapada Diamantina. Um lugar que não é só de uma beleza que tira o fôlego, mas também uma área de um valor natural e estratégico gigantesco para o país inteiro. Olha, essa citação do resumo do trabalho já mostra a dimensão do que está em jogo. Não estamos falando de um ecossistema só, mas do encontro de 3 biomas vitais: Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, que abrigam espécies raras e são a fonte de rios essenciais. Qualquer perda aqui pode gerar um efeito cascata perigosíssimo. Então, o ponto central é este. A Chapada é um tesouro ecológico. Ela tem uma biodiversidade única, funciona como a caixa d'água da região, é um polo para pesquisa científica e, além de tudo, é protegida por lei. E tudo isso está sob uma ameaça constante. Vamos passar agora para o problema central. Afinal, qual é o desastre ambiental recorrente que o estudo se propõe a analisar? Os incêndios florestais. A questão central que o estudo aponta é a destruição implacável causada pelo fogo. E veja bem, não é um evento isolado. É uma ameaça que volta todo ano, piorando com as altas temperaturas e colocando todo aquele tesouro ecológico em um risco constante e, eu diria, iminente. E quem está lá na linha de frente? O estudo mostra que é um conjunto bem complexo de atores. Não é só o Corpo de Bombeiros Militar ou a Defesa Civil. Envolve também órgãos ambientais e, de forma crucial, os brigadistas voluntários e as comunidades locais. Muitas vezes são eles a primeira e mais importante linha de defesa. Avançando um pouco, vamos entender como essa resposta é organizada, porque a ação contra esses desastres não é improvisada, não. Ela se baseia numa estrutura legal e organizacional bem sólida. A base de tudo é esta lei, de 2012, que criou a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. É ela que define as diretrizes, as responsabilidades, criando uma estrutura de colaboração entre a União, os estados e os municípios para lidar com desastres. E essa política nacional tem um princípio fundamental: a prevenção. A definição é muito clara. O foco é em ações que acontecem antes do desastre. É sobre planejar e investir para diminuir a vulnerabilidade, seja para evitar o desastre ou, no mínimo, para reduzir o impacto dele. Esse diagrama, retirado pelo autor de um livro de Defesa Civil de Santa Catarina, mostra como essa estrutura chega lá na ponta, no município. A gente vê a Coordenadoria Municipal, que é o órgão do governo, e o núcleo comunitário, formado pela própria comunidade. Isso mostra que o sistema foi pensado para integrar a gestão pública com a participação ativa da sociedade. Agora sim, a gente chega no coração da proposta deste trabalho acadêmico: como, na prática, melhorar a resposta. A chave, segundo o estudo, está em 2 palavras: prevenção e parceria. O objetivo geral do autor é muito claro. Não é só descrever, é valorizar a atuação conjunta. O estudo quer mostrar que a colaboração e as ações preventivas não são um extra, sabe? Elas são essenciais para uma proteção que realmente funcione na Chapada Diamantina. E para chegar nesse objetivo maior, o estudo segue 4 passos lógicos. Primeiro, ele busca compreender o papel de cada ator.
Segundo, mapeie as parcerias que já existem. Terceiro, e isso é muito importante, ele identifica os desafios reais do dia a dia, como falta de recursos, a logística complicada no lugar tão grande e as dificuldades de comunicação. E, por fim, ele propõe recomendações concretas. É um caminho completo, que vai do diagnóstico até a solução. Vamos então para a parte final da nossa análise, reunindo as conclusões deste importante trabalho e os caminhos que ele aponta para o futuro. A grande conclusão do estudo é que, embora já existam as leis e as estruturas, a eficácia da resposta depende fundamentalmente de fortalecer as parcerias e de investir de forma contínua em prevenção. O trabalho deixa claro que sem uma integração real entre bombeiros, defesa civil e, principalmente, a comunidade local, a proteção da Chapada vai ser sempre um desafio enorme. É um trabalho que, sem dúvida, exemplifica o compromisso da universidade em formar profissionais preparados para contribuir de forma crítica e ética com a sociedade. Para que discussões tão importantes como esta cheguem a mais pessoas e possam gerar um impacto real, fica aqui o convite para seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar. Ajudar a espalhar a informação de qualidade já é um primeiro passo para a mudança. É importante mencionar que este conteúdo é uma síntese produzida com o apoio de inteligência artificial e é inteiramente baseada no trabalho acadêmico de referência que a gente apresentou aqui. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Esse estudo nos mostrou as várias peças do quebra-cabeça. A lei, as instituições, os voluntários. A grande questão que fica no ar é: como a gente pode de verdade juntar a ciência, as políticas de governo e a ação da sociedade para fortalecer a resiliência de tesouros ecológicos como a Chapada Diamantina?